Queria chamar aqui Cláudio e Wilney para a nossa terceira palestra do dia. Por favor, uma salva de palmas para os nossos contadores e auditores contábeis. Vou fazer uma breve apresentação deles. Na realidade, a Contábil já tem 25 anos. 26. Já pulou um já a mais. Muito bom. A Contábil é uma empresa de contabilidade e consultoria que está no mercado há mais de 26 anos. Sócios Wilner Poleto Alves e Cláudio Monteiro. São graduados pela Universidade Federal do Espírito Santo, diplomados pelo Contabilizando o Sucesso Sebrae, UFES, CFC, em 2004, e realizam há 8 anos a auditoria condominial nos mais diversos condomínios da Grande Vitória. Então, com a palavra, Wilney e Cláudio. Uma salva de palmas. Está aqui, Wilney. Passador. E o microfone aqui, ó. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Vamos lembrar um pouco da infância? Agora você lembrou. Agora, levanta esse som aí. Lembra disso, gente? Lembra disso? Não é da sua época, né? Essa é a música da Cuca. Eu tinha medo desse negócio. Era horrível aquele jacaré verde. Eu ficava na sala porque meus pais deixavam eu assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eu tinha medo daquele treco. Quando esse negocinho, essa musiquinha aparecia, eu colocava travesseiro, tudo na cara, porque eu não queria ver a Cuca. Sério, sério. Isso mexe com o nosso imaginário. Sabe por quê? Porque a Cuca era o corretivo. Ó, se você não fizer, a Cuca vai te pegar. Isso ficou rodando a nossa cabeça, o nosso imaginário um bom tempo. E você sabe o que isso desperta na gente? Desperta na gente uma situação muito clara, que é a situação na sociedade brasileira. O Sérgio comentou sobre isso daqui, a doutora Ana Paula também comentou sobre isso daqui. Nós, como brasileiros, infelizmente, nós estamos imersos numa situação de viver trabalhando de forma corretiva. A gente nunca pensa no aspecto preventivo. O brasileiro tem dificuldades de pensar no planejamento. É no planejamento da sua aposentadoria, é no planejamento da sua vida. Nós, brasileiros, nós temos dificuldade de pensar nisso. E essa situação corretiva, ela acontece de uma forma muito gritante ainda, infelizmente, em outras áreas da nossa vida. E, infelizmente, acontecem também nos condomínios. Condomínio sem planejamento. Condomínio que não age preventivamente. Por conta disso, auditoria condominial. Vou deixar o Wilney falar um pouquinho sobre isso. Gente, pensando nisso, primeiro a gente já veio fazer algo bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Auditor, aquele cara de terno preto. Quando a gente fez faculdade, o professor falou bem assim, ó, quem vai trabalhar com auditoria não pode nem usar terno marrom. Tem que ser terno preto ou azul marinho. Formalidade. A gente está tentando trazer um ambiente mais descontraído para a gente poder entender melhor essa questão da auditoria, para sair daquela batida, né? Não, gente, eu vou chamar um auditor para verificar suas contas. O cara tem que ter mala preta, né? Terno preto. Ai, meu Deus, né? A Cuca vai vir e vai me pegar. Não, não é nada disso, né? Nós estamos pensando aí na importância da auditoria para a redução dos riscos, né? E para a valorização do seu patrimônio. Na verdade, tudo isso que o Sérgio falou e que a Paula também falou, no final vai resultar em quê? Um ambiente melhor onde você vai morar, um patrimônio mais valorizado, mais paz. Fala a verdade, não é tão bom quando você está chegando em casa, no seu condomínio, abrindo a porta da sua garagem e falar assim, cheguei em casa, né? Ou você prefere falar assim, ixi, cheguei em casa, deixa eu entrar aqui de fininho, que eu não quero ver fulano. Ih, rapaz, fulano tá lá, vou dar uma volta no quarteirão que eu não quero encontrar com aquele problema. Isso não é bom, ok? Bom, aí você está perguntando bem assim, o que é auditoria condominial? Auditoria condominial, no simples do conceito, é verificar se as ações desenvolvidas já pelo seu condomínio, elas estão de acordo com aquilo que foi planejado, se cumpre as legislações
e se produzem informações transparentes. A auditoria faz todo esse processo de verificação nessa hora. Qual a grande dificuldade que a gente tem tido? De ser acionado nos serviços que a gente tem feito de auditoria condominial, quando a coisa está já virando lá meio metro penhasco abaixo, né? E aí querem encontrar culpados, querem encontrar vilões. Onde está o Darth Vader aqui do nosso condomínio, né? E aí, gente, a coisa fica complicada. Então, hoje, a gente quer bater um pouco na tecla com vocês sobre essa natureza preventiva, né? Sobre essa coisa que foi falar também do compliance hoje cedo, né? A auditoria condominial, ela é investimento, né? Para eu verificar se está tudo certo no meu condomínio, se eu não tenho expertise para isso, se eu não tenho competência para isso, eu preciso acionar quem tenha, para fazer os devidos levantamentos, para verificar se está tudo certinho, ok? Bom, exemplos de auditoria, Vilno. Bom, vamos lá. Primeiro, verificar orçado e realizado, né? A gente tem visto que alguns condomínios talvez não tenham investido um tempinho nisso. O que eu previ está acontecendo? Quanto é que tem ultrapassado as minhas contas? Porque isso, na verdade, resulta em economia. Olha, eu previ gastar tanto de água. Por que estamos gastando tanto com água? Olha, será que se nós fizermos uma campanha aqui para economia de água, nós vamos conseguir reduzir os custos? Ou eu estou prevendo alguns gastos aqui e todos os meses esses gastos estão ultrapassando. Por quê? O que está acontecendo? Talvez nós não estamos elaborando o orçamento que envolve planejamento da maneira adequada. E é muito comum a gente ver lá, orçou 100 mil, gastou 110. Orçou 120, gastou 140. É muito fácil a gente trabalhar resolvendo. É mais difícil trabalhar com planejamento. Um bom orçamento, a gente verifica como as coisas estão acontecendo depois disso, acompanhando a realização do mesmo. Olha só, conferir saldos bancários e dos fundos condominiais, porque isso é importante. Gente, é o básico. A auditoria vai verificar se os saldos dos balancetes... Na verdade, essa expressão balancete, ela é uma expressão contábil, né? A gente usa balancete pegando emprestado da contabilidade, mas, na verdade, a gente tem uma prestação de contas. A gente verifica lá se a prestação de contas, os saldos bancários estão batendo, saldo de caixa, fluxo de caixa. Já vimos condomínios, por exemplo, que o saldo de caixa tinha um dinheiro lá, mas não era contado e no final não aparecia. As coisas precisam estar sempre esclarecidas. Olha, regularidades de contratos de serviço em geral. O que a gente tem tido grandes dificuldades? E eu acho que isso amarra lá com compliance, né? Você tem contratos que não estão sendo seguidos à regra, né? Você vê contratos sem responsabilidade técnica, você vê contratos sem prosseguimento das ações estipuladas no contrato, e aí o que calha? A auditoria está verificando isso, ela verifica que tem irregularidade em relação à execução. Isso quando nem contrato tem, né? Quando nem contrato tem. O cara está lá trabalhando, nem contrato de prestação de serviço com condomínio assinado tem. Uma das coisas que a gente já viu também. Cara, e fala um pouco pra gente aí sobre a questão dos documentos fiscais. O que acontece, gente? Recibo, ele não tem comprovabilidade documental, financeira e contábil. Você pode até achar, olha, eu juntei aqui a documentação, recibo. Recibo, ele não tem comprovabilidade fiscal. Você precisa acostar os documentos, nota fiscal. Esse é um exemplo claro, tá? Fiz aqui meu porteiro, ou fiz aqui alguém assinar num pedaço de pão, num pedaço de papel de pão, o recibo. Não tem validade legal. Faz a coisa ser séria. Vamos levar essa coisa a sério. Exige do seu fornecedor, do seu contraprestador de serviço, que ele emita a nota fiscal. Seja ele um microempreendedor individual, seja ele uma construtora, seja ele uma terceirizada, não é isso? Isso. E uma coisa também, gente, que a gente tem visto muito é a questão dos tributos, né, das retenções. É muito comum pessoas emitirem notas, tem que fazer retenção de INSS, tem que fazer retenção de imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS, contribuição social. É muito comum a gente ver notas sem essas retenções. E chega lá na frente, o que vai acontecer? Problemas fiscais para o condomínio e multa e juros para poder pagar de retenções que deveriam ter sido feitas. Sem levar em consideração
Que hoje, a gente vai falar daqui a pouco, a questão Isso. da fiscalização que está aumentando, né, através da tecnologia. É obrigatório ter auditoria condominial? Não. Não existe legislação que obrigue tal procedimento. Mas ela, como compliance, como outras ferramentas, são ferramentas preventivas, né? Se eu posso trabalhar com a prevenção, né? Se eu posso lidar com todas as situações de saúde financeira, de saúde fiscal do meu condomínio de forma preventiva, para que eu vou encarar a cuca? Para que eu vou encarar a cuca? A cuca é o bicho feio, né? E quando ela chegar, ela vai te pegar. Então, trabalha de forma preventiva. A auditoria condominial, ela não é imposta por lei, mas ela é aquele procedimento, ela é aquele investimento necessário. Se você não tem expertise lá no seu condomínio, entre os seus conselheiros, se você não tem expertise na sua administradora, se você não tem expertise entre o síndico do seu prédio para fazer um serviço específico, você precisa de alguém que faça, ok? Cara, fala aí dos benefícios da auditoria. Gente, o primeiro benefício é a questão da valorização patrimonial, né? Vamos pensar aqui que você vai comprar um apartamento ou uma sala hoje em uma torre gêmeas. 2 torres, iguaizinhas, apartamentos iguais ou salas iguais. Mesma metragem? Mesma metragem, né? Uma espelha da outra. 2 administrações diferentes. Uma administração resolveu investir em compliance, resolveu investir em auditoria condominial, tem um bom corpo jurídico para dar apoio lá ao seu condomínio e vai tocar o barco. A outra não tem nada disso. E hoje os 2 apartamentos custam o mesmo valor, ou as 2 salas têm o mesmo valor. R$500 mil. Você vai preferir comprar um apartamento em qual dos 2 condomínios? Qual dos 2 tem a probabilidade de daqui 10, 15 ou 20 anos estarem mais valorizados, estarem mais conservados? Ok? A auditoria condominial contribui para isso, né? Você vai trabalhando no dia a dia, você vai verificando as irregularidades, você vai consertando os erros e o condomínio ganha um ciclo virtuoso. Outra coisa legal é o seguinte, na prestação de contas, quando você tem alguém, um experto que trabalha diretamente com isso, você tem uma posição técnica a respeito da prestação de contas. Qual a dificuldade que você vai ter em relação à prestação de contas quanto à dúvida do assunto técnico? Nenhuma, né? Então, por exemplo, suponhamos que calhou alguma situação muito específica na prestação de contas, mas tem um parecer da auditoria sobre aquilo. Opa! Se tem um parecer da auditoria sobre aquilo, cai-se sobre aquela assembleia só o ponto de decisão, não mais o ponto da dúvida. Ok, evita a questão das retenções dos impostos, que a gente acabou de falar agora, e a gente passa a ter no condomínio políticas mais bem definidas em relação aos procedimentos, né? Nós temos observado, por exemplo, alguns condomínios que a gente tem feito auditoria, inclusive tem até síndico de um deles aqui, que com a medida do tempo, a qualidade das informações no condomínio, a qualidade da prestação de contas fica cada vez melhor, né? E a gente não está dizendo aqui que a auditoria é uma panaceia, né? É um remédio para a cura de todos os males. Não, não é isso. Mas a gente vem observando, se você pegar um relatório do condomínio de 5 anos atrás, se você pegar um relatório hoje, você vê que a qualidade das informações aumentou consideravelmente e os riscos bem mais mitigados, bem diminuídos. Olha, nós pegamos recentemente documentos para analisar em que a gente tinha, por parte do síndico, até de forma involuntária, né, descumprimento de atas e convenções. E olha que foi uma coisa assim, realmente, sem maldade, foi falta de observação em relação ao que a Assembleia anterior tinha decidido. E aí o que a auditoria fez? A auditoria pontuou isso, falou, olha, eu acho que vocês vão ter que recorrer e abrir, solicitar uma nova Assembleia para quê? Para rever aquilo que vocês estão propondo. Por quê? Porque foi decidido em Assembleia anterior uma outra coisa. Percebe isso? Vamos em frente. Tipo de auditoria condominial. Solta aí, DJ. Conhece isso?
Quando esse negócio chega, é porque a coisa tá feia. O bicho vai pegar. A música é bonitinha, mas alguém está investigando você. Pode ser qualquer um de nós aqui. Alguém está investigando você. E isso é um problemão. Você sabe por quê, gente? Toda vez que é requerido uma auditoria condominial periódica de 1 ou 2 ou 3 anos, pode ter certeza, é para investigar a conta. Olha, teve problema aqui. Fulano, olha só, você pode fazer um auditoria. Começa assim, né? Ligam para a gente, é bem assim. Olha, fulano, a gente tem aqui um serviço, você pode fazer? Ah, pois não. Nós temos aqui algumas dificuldades. Você pode fazer um serviço aqui de 1, 2, 3 ou 4 anos? Ah, não, mas porque a gente está desconfiado do síndico anterior e dos conselheiros. Aí a gente sabe que a vaca já foi para o brejo. Quando é pedido essa auditoria emergencial, o condomínio está em dificuldades. Está em dificuldades em relação à confiança, está em dificuldades em relação, efetivamente, financeiras, está em dificuldades em relação a processos, e aí a gente tem aqui uma grande dificuldade. Essa auditoria condominial, normalmente, é aquela que quer apontar um vilão, Darth Vader, né? Quem é o vilão lá no nosso condomínio? Ah, fulano de tal. Ele é o vilão. Olha, aquela conta bancária desapareceu. Ele Desapareceu? Desapareceu. Foi lá para a Ilha Caimã. Não sei como. Sumiu, desapareceu. Quando essa coisa acontece, isso é ruim para todo mundo. Considerando que nós temos um processo de coletividade no condomínio, essa auditoria emergencial é uma auditoria pesada, difícil. É um serviço, né, cara, que a gente faz, mas é um serviço difícil. Por quê? Porque, infelizmente, lá na ponta, nem a gente, os números, a gente sempre fala bem assim, matematicamente falando, que número é um fato e contra fato não há argumento. Matemática é uma ciência exata, a gente falava disso essa semana, sobre os cálculos das pirâmides, essa coisa toda, equação de sexto grau. Isso exemplifica o seguinte: a matemática vai chegar no número, e esse número vai dizer respeito a alguém, a algum período, a algumas coisas. Isso é muito ruim. Por isso, de novo, a gente volta a falar da auditoria como ferramenta preventiva. Um dia desses, a gente foi convidado para fazer um orçamento de auditoria num condomínio aqui da Grande Vitória, e a gente chegou lá e a situação não estava muito boa, o síndico estava bem preocupado com as coisas, e ele queria contratar a gente para verificar o que estava acontecendo no condomínio, por que a situação chegou daquele jeito, né? Estava com 3 contas já de água atrasada, o condomínio não tinha seguros, a pólice de seguro estava vencida, não tinha dinheiro em caixa para pagar as contas, e a gente foi chamado para resolver a situação dessa. Só que você chega numa situação dessa no condomínio, o que a gente fez? Na verdade, a gente chamou o síndico para conversar, ficamos lá quase umas 2 horas conversando com ele. Falei, bicho, vamos ser muito sincero aqui, você não precisa de auditoria condominial, desse jeito não. Mesmo, bicho, você precisa resolver isso aqui, ó. Antes de você contratar um serviço, a gente acabou dando uma consultoria para ele lá, até gratuita, a gente nem cobrou, porque a situação estava complicada. A gente saiu de lá até assim, gente, como que esse pessoal vai resolver isso? Você precisa fazer algumas coisas urgentes. Depois, você vai procurar uma auditoria para você ver o que passou aí, mas resolve a coisa daqui para frente. Ou seja, eles não trabalharam lá preventivamente, né? A coisa foi passando, igual acho que a Ana Paula falou, né? Viu, mas não tomou nenhuma atitude com aquilo que viu, então não adiantou ver, né? Gente, começou a atrasar a conta no condomínio. Poxa, o condomínio arrecada tudo direitinho, mas no final do mês não está sobrando dinheiro. A gente paga as coisas aqui tudo na base do recibo. E você vai deixando aquilo ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, chega um ponto que a situação fica difícil de se resolver. O legal é igual em casa, né? O legal é o seguinte, chegou uma época da inflação que não dava mais para você fazer compra mensalmente. Você tinha que, por causa da inflação que caiu, das disputas de preço, as donas de casa que sabem melhor do que eu isso, a gente teve que começar a fazer compra de supermercado semanalmente. Essa é uma ação preventiva que a gente faz nas contas de casa. A auditoria preventiva mensal, eu acho que ela é mais indicada, né?
Sim. Porque se começou a acontecer alguma coisa, você já indica para os conselheiros, para a administradora, para o síndico, que a coisa tem que ser alterada, que o curso da coisa tem que ser mudado. E aí, gente, qual condomínio você prefere, hein? Está no de lá ou no de cá? Não, eu sei que tem um monte de gente que topa esse, que ainda está esperançoso com esse, né? Que vai conseguir uma fachada, uma qualidade de moradia nesse daqui. Mas eu te garanto que a maioria está olhando para esse condomínio aqui. E aí, Vilner? Mais uma vez a gente tem que trabalhar agora com essa questão do comportamento, né? Nós brasileiros que temos essa mania, né, de deixar as coisas para a última hora, parece que a gente gosta, né? Parece que a gente gosta daquela adrenalina de chegar lá com o conto para o contador no dia 29 de abril com aquela pilha de documentos. Parece que aquilo solta uma adrenalina no nosso sangue, a gente se sente bem. Eu sou um bom brasileiro, deixei para a última hora. E a gente está aprendendo que não dá mais para ser assim, né? O Craveiro falou aqui a questão que os americanos já estão pensando para 2050, né? Eu falei assim, gente, eu não consigo mal fazer um orçamento do ano que vem lá para casa, né? Eu fiz um curso recentemente com uma pessoa especialista em planejamento e ele falou que foi fazer um curso lá no Havaí sobre planejamento estratégico e ele já tinha mestrado em planejamento estratégico. E no meio da palestra lá o palestrante falou bem assim, olha gente, eu quero apresentar para vocês o meu planejamento pessoal para os próximos 20 anos. Aí eu disse, caramba, próximos 20 anos. O cara tinha 70 anos, né? Só que o problema era exatamente esse. O cara tinha 70 anos de idade e ele estava ministrando um curso. Ele falou bem assim, gente, eu quero apresentar os meus sonhos para vocês para os próximos 20. Né? E a gente, trazendo isso para a nossa realidade daqui de condomínio, a gente só quer se preocupar com a prestação do mês. Né? E o planejamento? Né? Será que, se eu não pensar hoje, será que o meu condomínio vai chegar num ponto desse? O que eu preciso fazer hoje para daqui 20 anos o meu prédio não estar assim? Não é, Valmar? Nós estamos ali na enseada do Suá e está brotando um monte de prédio moderno ali à nossa volta. Um monte de prédio moderno à nossa volta. E nosso prédio já tem o quê? Quantos anos? 15? 17 anos. Se a gente não começar a mudar, daqui a pouco o cara vai falar bem assim, poxa, eu vou alugar uma sala naquele prédio bonitão, espelhadão ali, pelo mesmo valor desse que não está se preocupando, que já tem trincado, já tem pastilha solta, eu vou pro bonitão lá, vou pagar a mesma coisa. Bom, o condomínio auditado atrai a atenção de potenciais novos moradores. A gente falou sobre isso, né? Com o mesmo valor, você vai procurar melhor administração, uma melhor auditoria, um melhor corpo jurídico, um melhor sistema de compliance. Você vai procurar um que não tem nada. Você reafirma a segurança dos atuais moradores, né? Um atual morador, ele fica ciente, ele fica tranquilo sabendo o seguinte, além da minha administradora, além do meu síndico, além dos conselheiros, eu tenho um experto que está verificando as contas, que está verificando os processos, os procedimentos do meu condomínio. E ele contribui também para a redução da taxa condominial, né? Por quê? Porque se você age preventivamente, você pode planejar investimentos e planejar ações corretivas de longo prazo com base numa visão preventiva. Isso é diferente de, opa, aconteceu uma coisa aqui, olha, nós vamos ter que desembolsar 100 mil aqui no nosso condomínio. 100 mil? Nosso fundo de reserva só tem 150. E agora? Como é que vai ser isso? A coisa começa a complicar. Vamos lá, gente. Cara, os riscos. Gente, a gente está vivendo hoje o famoso Big Brother fiscal, né? Receita Federal com E-Social, FDRINF, nota fiscal eletrônica. A Receita Federal, ela tem o direito de fiscalizar até 5 anos, retroativamente. Vamos imaginar, com esse avanço da tecnologia, daqui 5 anos, o poder de fiscalização que a Receita Federal vai ter para te fiscalizar o que está acontecendo hoje, né? E a gente não vai ter mais fiscalização de fiscal. Não existe isso. O fiscal ir lá no seu condomínio te fiscalizar. Talvez hoje a fiscalização trabalhista ainda aconteça de uma maneira mais assim, agindo como polícia, né? Uma viatura de polícia com 2 policiais consegue apaziguar um bairro, consegue apaziguar uma cidade com 20 mil habitantes. Talvez a fiscalização do trabalho faça assim, de vez em quando, assim, o fiscal passou lá em tal condomínio, passou em tal empresa e fiscalizou.
As fiscalizações serão eletrônicas, né? A Receita Federal vem investindo maciçamente nisso. Já tinha há muito tempo, ela tinha o T-Rex, que era um mega computador, com técnicos do ITA programando esse computador. A gente viu recentemente na palestra de um fiscal que a gente ficou assustado. O fiscal falou assim, gente, o que a Receita Federal demorava uma semana para fiscalizar, a gente consegue fazer em um dia. O que a gente fazia em um dia, a gente faz em horas. E o que a gente fazia em horas, a gente faz em minutos, né? A Receita Federal já tem um sistema em que ela gera todo o processo fiscalizatório eletronicamente e já sai a notificação ou auto de infração automaticamente só para poder pegar e colocar no correio, por enquanto. Porque daqui a pouco todo mundo vai ter que ter certificado digital, você só vai receber uma mensagem lá na sua caixa postal da Receita Federal, não é isso, Marco? Dizendo lá, ó, gente, tem uma mensagem para você aqui. Quando chega a mensagem da Receita, quando eu vejo no meu e-mail, mensagem da Receita Federal, a gente fica assim, ih, rapaz, é agora, né? Aí você tem que ir lá e resolver todas aquelas inconsistências. E a fiscalização não vai ser diferente, ela vai ser eletrônica, né? Se você contratou um serviço... Já tem uma social, né? Se você não fez a retenção, se você não cumpriu todas as suas exigências eletronicamente, fatalmente nós teremos dificuldades com a fiscalização futura. Por causa desse Big Brother fiscal que nós estamos aí, né? E, gente, não tenha dúvidas, tá? A bola da vez vai ser condomínio. Não tenha dúvidas. Porque contrata muito serviço, capta muito serviço. E, olha, se eu fosse contador, olhando para o lado do governo, eu ia pensar bem assim, quantos bilhões nós, governo, não estamos perdendo com os condomínios que não retêm impostos devidos em relação aos contraprestadores de serviço. Ok? Bom, ações preventivas das contratações de prestadores de serviços, microempreendedor individual, PJ, autônomos. Fundamental você verificar se seu autônomo está legalizado pelo município. Fundamental você verificar se seu MEI está realmente registrado no Simples Nacional, ok? Porque se ele não estiver no Simples Nacional, ele está descaracterizado como MEI. E aí você tem que considerá-lo como um autônomo, e aí possivelmente você vai ter retenção para com ele, tá? Coisas muito sérias. Comecem a dar atenção a isso, porque essa bomba vai estourar. Essa situação é recorrente, né? É comum a gente ver, a pessoa contrata o MEI para fazer serviço elétrico, não recolhe a contribuição patronal previdenciária. Às vezes o condomínio contrata um MEI para fazer o serviço, aí o MEI traz 4 para trabalhar com ele, né? Uai, mas como? O MEI só pode ter um funcionário? Que negócio é esse? Olha só, o cara trabalha de forma totalmente segura, percebe, né? Percebe. Meus amigos, retenções obrigatórias, a gente falou, né, por parte do condomínio, né, o INSS, ISS, né, e a gente tem outras situações. Serviço de auditoria precisa ser isento, ok? Precisa ser isento. Um amigo meu me chamou esses dias e falou assim, rapaz, eu tenho uma empresa assim, mas como é que eu faço? Eu falei, olha, já que você está trabalhando lá com condomínio, você não tem isenção. Você vai realizar auditoria lá, tipo assim, eu sou o rato e você o gato também, não vai dar certo esse negócio não. Então o serviço de auditoria precisa ser isento, não é isso, cara? Isso, a Ana Paula falou isso também agora há pouco na palestra dela. Ações colaborativas na gestão condominial, faça parceria com a auditoria em relação ao síndico, a administradora e o conselho fiscal. Gente, hoje nós estamos vivendo na era das ações colaborativas, né? O condomínio precisa ter pessoas estratégicas para auxiliar na gestão. Uma boa corretora, uma boa administradora, um bom corpo jurídico, um síndico capacitado, um síndico treinado. Essa questão do síndico profissional está chegando com força aqui em Vitória. A gente foi, né, Anderson, fazer palestra lá no Síndico Nation esse ano. E a quantidade de síndicos profissionais lá em São Paulo cresceu assustadoramente. A gente quer que isso vai chegar aqui em Vitória também. E a gente precisa ter um corpo de pessoas capacitadas para que os nossos condomínios sejam melhores geridos, melhores administrados. Meus amigos, a gente queria agradecer vocês, muito, muito, muito. Nós somos a Contab, ok? Eu e o Vilne, a gente está junto aí há esse tempo todo, 26 anos de empresa, e a gente queria deixar isso para vocês. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Deus abençoe vocês, um ótimo dia, uma boa tarde. Obrigado.